Eu perguntei, I asked. Eu pedi, I asked. Quando é que usamos o verbo perguntar e quando é que usamos o verbo pedir? Ora bem, o verbo perguntar está relacionado ao substantivo pergunta, a pergunta. Já o verbo pedir está relacionado ao substantivo pedido, o pedido. Então, perguntar significa fazer uma pergunta ou pedir informação através de uma pergunta e requer uma resposta. O verbo pedir quer dizer ou significa solicitar informação ou solicitar um favor. E também pode significar requerer ou exigir. Mas vamos comparar os dois verbos um ao outro porque nós podemos usar ambos com o mesmo fim ou com a mesma finalidade, mas as frases mudam um pouco. Então, por exemplo, eu perguntei ao Marlon se ele me podia ajudar. Ou eu pedi ao Marlon que me ajudasse. Então, na primeira frase, eu perguntei ao Marlon, isto pressupõe uma pergunta. Como é que eu fiz isto? Podes ajudar-me? Ou ajudas-me? Já na outra, com o pedido, eu pedi ao Marlon que me ajudasse ou para me ajudar. E como é que eu faço isto? Não é através de uma pergunta, mas através do pedido. Ajuda-me, se faz favor. Fica aqui uma dica. Então, não sei se notaram que eu posso, na frase com o verbo pedir, eu posso dizer eu pedi ao Marlon que me ajudasse ou eu pedi ao Marlon para me ajudar. Então, reparem que quando eu uso o verbo pedir acompanhado da palavra que, então o próximo verbo estará no modo conjuntivo. Mas se eu usar a palavra para depois do verbo pedir, então o verbo seguinte estará no infinitivo pessoal. Então agora vamos nos focar nos aspectos mais específicos de cada verbo, tá bem? Então, o verbo perguntar pode ser acompanhado da preposição a, como viram no exemplo anterior. Então, eu perguntei ao Marlon, ok? Neste caso é ao, porque temos o artigo o que acompanha o nome da pessoa que é um homem. Também podemos usar o verbo perguntar acompanhado da preposição por. Ele perguntou por ti. Isto quer dizer que a pessoa perguntou sobre ti. Esteve comigo e fez uma pergunta. Como é que está a Ana? Está boa? E então eu digo à Ana, olha, o Jorge perguntou por ti. Em inglês, he inquired after you or about you. E também podemos usar o verbo perguntar como um verbo reflexo. Perguntar-se. Por exemplo, eu pergunto-me ou nós perguntamo-nos. E isto quer dizer fazer a pergunta a nós próprios. E em inglês será I wonder ou we wonder. I ask myself whether. Já agora, os portugueses não perguntam perguntas, mas fazem perguntas. Então, se em inglês nós queremos dizer Can I ask a question? Então, em português devemos dizer Posso fazer uma pergunta? Estão a gostar do vídeo? Então, subscrevam-se ao canal e não se esqueçam de nos dar um like, um gosto. Pedir também pode ser acompanhado de várias preposições. Também a preposição a, pedir a. E geralmente esta preposição vai contrair com um artigo definido. E podemos ver que vai ficar pedir ao ou pedir a. Por exemplo, eu pedi ao chefe para sair mais cedo. Se a chefe for mulher, eu pedi à chefe para sair mais cedo. Pedir por. Por exemplo, se o Marlon está atrasado, eu já estou num café, estou à espera dele e telefono para ele e digo, onde é que estás? O café está quase a fechar. Queres que peça por ti? Então, no teu lugar. Também podemos acompanhar o verbo pedir com da preposição em, tá bem? Então, pedir alguém em casamento. Pedir em casamento, outra expressão também com o verbo pedir com o mesmo significado, será pedir a mão de alguém. Não temos de usar sempre preposições quando usamos o verbo pedir. Por exemplo, pedir emprestado significa to borrow, e em inglês esta diferença entre to borrow and lend é mais óbvia. Em português usamos o mesmo verbo, mas de formas diferentes. Então, to lend, emprestamos, ou é emprestar, e to borrow é pedir emprestado. Outro exemplo, sem preposição alguma, é peço desculpa pela forma como falei, ou peço que
me desculpes. E aqui o que exigiu o uso do conjuntivo, tá bem? Do verbo desculpar no modo conjuntivo. Agora, uma coisa que eu também queria salientar é como é que nós pedimos comida num restaurante. Porque em inglês nós dizemos to order. I'm going to order some food. Have you ordered? Mas em português não é ordenar, é pedir ou fazer o pedido. Já fizeste o pedido ou já pediram. Isto quando estamos no restaurante ou mesmo lá no café. Se estivermos em casa e queremos pedir comida, geralmente dizemos mandar vir comida de algum lugar. E se for, por exemplo, de uma loja como o Amazon, também pode ser vou mandar vir uma encomenda. Mas também podemos usar o verbo encomendar. Vou encomendar. O que também se aplica à comida, não é? Vou encomendar um bolo. Sim, exato, vou encomendar um bolo. Ok. Outro exemplo, sem a preposição, é, olha, vou pedir a conta. Aqui o a não é a preposição, mas é simplesmente o artigo que está a acompanhar o substantivo conta. Então, I'm going to ask for the bill. Fica aqui a dica final para aqueles que falam inglês, para saberem ou distinguirem bem a diferença entre o pedir e o perguntar, especialmente quando estiverem a fazer uma tradução do inglês para o português. Então, levem em conta que palavras acompanham este verbo. Geralmente, quando traduzimos para perguntar, então em inglês, o verbo ask será geralmente acompanhado das palavras if, where, when, why, who, what, which. Ok? Então, por exemplo, até pode ser que na nossa frase estas palavras não estejam incluídas. I've already asked. Mas talvez se continuássemos com esta pergunta, diríamos I've already asked if she wants to go, right? And com as outras palavras, where, when, how, which, estas são pronomes interrogativos, ok? Então envolve uma interrogação ou uma pergunta. E daí a tradução para o verbo perguntar. O verbo pedir, em inglês, geralmente é traduzido como ask for. I've asked for help. So if you watched this video or if you've enjoyed this video, it might be that you haven't watched our top 20 expressions, and we're positive that you will enjoy that one too. So go ahead and click on that one. See you next time. Ciao.